Eu joguei a imagem de Nossa Senhora no chão e dei uma gargalhada que ecoou pela praça inteira. O som da estátua se espatifando fez todo mundo congelar. 3.000 pessoas me olhando, algumas filmando, outras chorando. E eu ali, pastor Ricardo Mendonça, derramando álcool na Santa Caída, enquanto ria como um louco. "É só madeira podre", eu gritava. "Vou mostrar para vocês que isso aqui não vale nada." Foi quando risquei o fósforo. Mas eu ainda não sabia que em menos de 47 segundos, aquelas mesmas chamas que eu acendi com tanto ódio iriam me fazer cair de joelhos no meio daquela praça, chorando igual criança, implorando perdão. Vocês precisam entender. Eu não era um pastor qualquer. Eu era o pastor. O homem mais poderoso daquela região, 45.000 fiéis, 80 milhões em patrimônio, 3 carros blindados, jatinho particular. Toda quinta-feira, 2 milhões de pessoas me assistiam expulsar demônios ao vivo na TV. "Pastor Ricardo é ungido", gritavam as multidões nos meus cultos. "O Senhor mudou minha vida", choravam aos meus pés. "Deus fala através do Senhor", juravam os fiéis. E eu acreditava. Acreditava tanto que achava que podia fazer qualquer coisa. Naquela tarde de 15 de setembro, meia hora antes de tudo acontecer, minha secretária entrou correndo no meu escritório. O rosto dela estava branco de medo. "Pastor, tem uma coisa acontecendo lá fora que o senhor precisa ver agora." Mas o que ela não me contou, e que eu só descobriria tarde demais, era que minha própria filha de 17 anos estava no meio daquela multidão. O poder que me cegou. Eu levantei da minha cadeira de couro italiano. Aquele escritório era meu santuário particular. Quadros com fotos minhas ao lado de políticos famosos, prêmios de líder religioso do ano. Uma bíblia de ouro maciço que nunca abri, só usava para decoração. "O que está acontecendo, Marta?" "Pastor, é uma procissão católica. Eles estão passando bem na frente da nossa igreja, com aquela imagem." Senti meu sangue ferver. Como ousavam? A Avenida Central era meu território. Todo mundo sabia disso. Há 15 anos eu comandava aquela região. Tinha convertido metade da cidade, fechado 3 centros de Umbanda, expulsado 2 padres católicos que tentaram abrir paróquias ali. Quantas pessoas? Umas 3.000, pastor, e estão cantando. Cantando, na minha rua, com uma imagem de gesso. Vocês não entendem o que isso significava para mim naquele momento. Cada vez que alguém se ajoelhava para uma estátua, eu via cifrões indo embora. Cada Ave Maria era um dízimo a menos no meu cofre. Cada terço rezado era uma família que não compraria meu novo livro de R$ 89 sobre prosperidade. Eu tinha vendido 2 milhões de cópias daquele livro, Os 7 Segredos da Riqueza Divina. Sabe qual era o primeiro segredo? Destrua todos os ídolos da sua vida. Irônico, né? Mas naquela época eu não via ironia nenhuma. Chame o Toninho e o Marcos agora. Toninho era meu segurança pessoal, ex-militar, 1,90 m de músculos e cicatrizes. Marcos era meu relações públicas, o cara que resolvia os problemas que o dinheiro não resolvia. Enquanto esperava eles chegarem, fui até a janela. Lá embaixo, a procissão seguia devagar. Velhinhas de véu, crianças com flores, homens carregando a imagem nos ombros. E no meio daquilo tudo, não podia ser, mas era. Minha filha Sara estava lá, segurando uma vela. Minha filha, a mesma que eu criei desde bebê para ser uma guerreira de Deus. A mesma que falava em línguas aos 7 anos. A mesma que eu exibia nos cultos como prova viva do poder evangélico. E ela estava numa procissão católica. Pastor, o que o senhor quer que a gente faça? Toninho tinha chegado. Marcos também. Os dois me olhavam esperando ordens. Sabe quando você toma uma decisão que muda tudo? Aquele momento em que você podia ter escolhido diferente, mas o orgulho fala mais alto? Foi exatamente isso. Vamos descer e vamos acabar com essa palhaçada. Mas, pastor, são 3.000 pessoas. E daí?
Eu tenho 45 mil fiéis. Quer que eu ligue para eles virem aqui agora? Eu menti. Não tinha 45 mil fiéis de verdade. Talvez uns 15 mil ativos. O resto eram números inflados para impressionar investidores. Mas naquela hora, a mentira já tinha virado verdade na minha cabeça. Descemos. Meu salto batendo no mármore importado da escadaria soava como martelo de juiz. Cada degrau aumentava minha raiva. Como a Sara pôde me trair assim? Como aqueles idólatras ousavam desfilar na minha rua? Quando saí na calçada, o sol de setembro bateu no meu rosto. 35 graus de calor. O asfalto ondulando de tão quente. E a procissão vindo na minha direção. Foi quando nossos olhos se encontraram. Eu e Sara. Minha filha me viu e congelou. A vela tremendo na mão dela, os olhos arregalados de medo. Ela sabia o que eu era capaz de fazer. Mas tinha algo diferente no olhar dela. Algo que eu nunca tinha visto antes. Não era só medo. Era pena. Minha própria filha estava com pena de mim. Parem essa procissão agora. Minha voz ecoou pela avenida. Algumas pessoas pararam. Outras continuaram cantando. Foi quando eu vi o padre. Jovem, deve ter uns 30 anos. Batina simples, sandálias gastas. O completo oposto de mim com meu terno de 15 mil reais. Boa tarde, pastor Ricardo. Estamos apenas exercendo nosso direito de expressão religiosa. Direito? Direito? Aquele moleque de batina estava falando de direito comigo? Vocês têm 30 segundos para sair daqui com essa estátua do demônio. Não é uma estátua do demônio, pastor. É Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É madeira, gesso, tinta. Vocês estão adorando um pedaço de madeira. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Uma velhinha deve ter uns 80 anos, toda curvada, se aproximou de mim. Parecia aquelas vozes de comercial de margarina. Óculos de fundo de garrafa. Vestido de flores desbotado. Meu filho, por que tanto ódio? Filho. Ela me chamou de filho. Não sou seu filho, sua velha idólatra. Mas ela continuou me olhando. Com aqueles olhos, como eu descrevo? Era como se ela visse através de mim. Como se conhecesse cada pecado que eu escondia. Cada mentira que eu contava. Cada família que eu destruí cobrando dízimo que eles não podiam pagar. Eu conheci sua mãe, Ricardo. O mundo parou. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Sofreu por 2 anos até definhar. E sabe qual era a única coisa que consolava ela? Uma imagenzinha de Nossa Senhora que ela segurava o dia todo. Eu odiava aquela imagem. Odiava porque minha mãe conversava mais com aquele pedaço de gesso do que comigo. Odiava porque ela pedia para a santa e não para o meu pai que bebia todo o dinheiro. Odiava porque, no final, a santa não salvou ela. No dia que minha mãe morreu, eu peguei aquela imagem e joguei no lixo. Jurei que nunca mais nenhuma estátua teria poder sobre mim. E construí um império em cima desse ódio. Sua mãe rezava por você todos os dias, Ricardo. Ela pedia para Nossa Senhora proteger você. Cala a boca. Eu empurrei a velha. Sim, eu empurrei uma senhora de 80 anos. Ela caiu no chão. Gritaria geral. Pessoas correndo para ajudar ela. E eu ali, tremendo de raiva, sem conseguir pensar direito. Foi quando vi o padre se abaixando para ajudar a senhora. E a imagem de Nossa Senhora ali, nos braços de um fiel, me encarando. Aqueles olhos de gesso, aquele manto azul, igualzinha à da minha mãe. Isso acaba agora! Corri e arranquei a imagem dos braços do homem. Todo mundo gritou, mas eu era mais rápido, mais forte, mais determinado. Levantei a estátua sobre minha cabeça. Olhem bem, vou mostrar para vocês que isso não é nada. E joguei no chão com toda a força. Crash. O barulho foi seco, brutal. Pedaços voaram para todo lado. A cabeça rolou até perto da minha filha. Os braços se despedaçaram. O manto azul virou pó. Silêncio total. 3.000 pessoas me olhando. Algumas começaram a chorar. Outras se ajoelharam. Sara. Minha filha estava paralisada, lágrimas escorrendo sem parar. Mas eu não tinha terminado. Toninho, o álcool! Sempre tinha álcool no carro.
Para emergências, eu dizia. Toninho hesitou, mas foi buscar. Enquanto isso, eu juntava os pedaços da imagem. Fiz uma pilha no meio da rua. Pastor, não faz isso. Era o padre tentando me segurar. Sai daqui! Empurrei ele também. Mais gasosa, mais gritaria. Mas nada ia me parar. Eu tinha uma plateia de 3.000 pessoas. Era meu maior público ao vivo em anos. E ia dar um show que ninguém esqueceria. O álcool chegou. Derramei tudo. O cheiro subiu forte, ardendo as narinas. Algumas pessoas começaram a rezar. Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. Cada oração aumentava minha determinação. Vocês estão vendo? É só madeira, só tinta, não tem poder nenhum. Peguei a caixa de fósforos do meu bolso, sempre carregava. Herança do tempo que fumava 3 maços por dia antes de virar pastor. Risquei o primeiro. Apagou com o vento. Risquei o segundo. Quebrou. No terceiro acendeu. A pequena chama dançava na ponta do palito. Tão frágil, tão pequena. Mas prestes a começar algo irreversível. Olhei para Sara uma última vez. Ela balançava a cabeça implorando sem palavras. Mas o orgulho já tinha tomado conta. Não tinha volta. Joguei o fósforo. O fogo subiu instantâneo. Laranja, vermelho, amarelo. As labaredas dançavam, consumindo os restos da imagem. O calor bateu no meu rosto. Eu comecei a rir, alto, descontrolado. Tá vendo? Cadê o poder? Cadê o milagre? Mas então, como eu explico o que aconteceu? As chamas começaram a mudar. O fogo, que era caótico, começou a se organizar. As labaredas subiram, mas não de qualquer jeito. Elas formaram uma silhueta, uma forma. Não podia ser. Mas todo mundo estava vendo. 3.000 pessoas viram. Tem vídeo no YouTube até hoje, se vocês quiserem procurar. As chamas formaram a imagem de Nossa Senhora, perfeita. O manto ondulando em fogo azul. Sim, azul. O rosto delineado em branco incandescente. Os braços abertos em chamas douradas. E então, a voz. Não era uma voz externa. Era dentro da minha cabeça. Mas ao mesmo tempo era mais real que qualquer som que eu já tinha ouvido. Ricardo, por que me persegues? Minhas pernas bambearam. O riso morreu na minha garganta. O suor desceu gelado pelas costas. Eu sou a mãe que você rejeitou. A mãe que sua mãe amava. A mãe que nunca deixou de amar você. As chamas pulsavam a cada palavra. E dentro do fogo, imagens começaram a aparecer. Minha mãe no hospital, ela rezando. Ela pedindo para a santa me proteger. Ela morrendo com a imagem nas mãos. Mas não parou aí, vi mais. Vi cada família que eu destruí cobrando o dízimo. Vi o senhor João vendendo o carro para pagar o carnê da igreja. Vi Dona Maria passando fome para dar oferta. Vi crianças sem material escolar, porque os pais deram tudo no culto da prosperidade. Vi Marcos, meu relações públicas, ameaçando um comerciante que não queria pagar proteção para a igreja. Vi Toninho espancando um rapaz que tinha falado mal de mim no Facebook. Vi minha esposa chorando sozinha em casa, tomando antidepressivos porque eu nunca estava lá. Vi Sara, minha filha, se cortando no banheiro porque não aguentava a pressão de ser a filha perfeita do pastor. Cada cena era uma facada. Cada imagem, um soco no estômago. E as chamas continuavam mostrando tudo o que eu fingia não ver. Dizem que durou 47 segundos. Para mim, foi uma eternidade. Cada segundo era um ano de pecados voltando. Cada momento, uma vida que eu tinha destruído. E então veio a pior parte. Vi a mim mesmo, de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Vi um homem vazio, que trocou Deus por dinheiro, que trocou amor por poder, que usou o nome de Jesus para construir um império de mentiras. Você expulsa demônios na TV, disse a voz, mas convive com eles no espelho. Foi demais, caí de joelhos. Ali no meio da rua, no asfalto quente, na frente de 3.000 pessoas, o poderoso pastor Ricardo Mendonça, de joelhos no chão, e chorei. Chorei como não chorava desde que era criança. Chorei até soluçar. Chorei até a voz falhar. Perdão, eu errei tudo.
As chamas começaram a diminuir, mas antes de apagar completamente, formaram uma última imagem. Minha mãe, sorrindo, com a mão estendida para mim. Eu nunca deixei de rezar por você, meu filho. E então, acabou. O fogo apagou, só restou cinzas, e eu ali, destruído, no meio da rua. Sara foi a primeira a se aproximar. Minha filha, que eu tinha magoado tanto, se ajoelhou do meu lado e me abraçou. Pai, está tudo bem. Está tudo bem. Mas não estava. Como poderia estar? A velhinha que eu empurrei se aproximou também. Com dificuldade se ajoelhou do meu lado. Filho, Nossa Senhora perdoa. Jesus perdoa. Mas você precisa mudar. Mudar. Como se muda depois de 15 anos construindo um império em cima de mentiras? O padre chegou perto, colocou a mão no meu ombro. Pastor Ricardo, Deus age de formas misteriosas. O que aconteceu aqui hoje foi um milagre, um chamado. A questão é, você vai atender? Atender. Perder tudo, abrir mão do jatinho, dos carros, da mansão, do poder. Mas sabe de uma coisa? Naquele momento, ajoelhado no chão, abraçado com minha filha, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Paz de verdade. Não a falsa paz que o Rivotril me dava. Não a paz temporária do uísque caro. Paz de alma. Eu preciso consertar tanta coisa. Um passo de cada vez, disse o padre. Primeiro levanta, depois a gente conversa. Mas quando tentei levantar, não consegui. As pernas não obedeciam. O peso do que eu tinha feito, do que eu tinha visto, era grande demais. Foi então que aconteceu algo inacreditável. As pessoas começaram a se aproximar. Primeiro uma, duas, depois dezenas, centenas. Os mesmos que eu tinha insultado, os mesmos que eu tinha chamado de idólatras. E me ajudaram a levantar. 3.000 pessoas, católicos. Alguns evangélicos que estavam passando, ateus curiosos, todos juntos, me levantando do chão. No dia seguinte, domingo, era o grande culto da prosperidade. 15.000 pessoas eram esperadas, câmeras de TV prontas, tudo preparado para mais uma performance. Mas quando subi no púlpito, eu era outro homem. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa. O silêncio foi imediato. Nunca começava culto assim. Ontem eu queimei uma imagem de Nossa Senhora na rua e Deus falou comigo através daquele fogo. Murmúrios, choque, confusão. Eu tenho sido um falso profeta, um ladrão usando o nome de Deus. Eu menti para vocês, manipulei vocês, roubei de vocês. Gritaria. Algumas pessoas levantaram para sair, outras começaram a gravar com o celular. O dízimo que vocês dão não vai para a obra de Deus, vai para o meu bolso, para o meu jatinho, para os meus carros. Marta, minha secretária, tentou subir no palco para me parar. Toninho também, mas eu fiz sinal para ficarem longe. Aquelas curas que vocês veem, a maioria é combinada. Pago atores, treino as reações. É tudo mentira. Agora sim o caos estava instalado. Pessoas gritando, algumas chorando, outras furiosas. Mas ontem eu vi um milagre de verdade e entendi que passei 15 anos servindo a mim mesmo, não a Deus. Tirei o Rolex, coloquei no púlpito. Isso aqui não é bênção, é roubo. Tirei o anel de ouro. Isso aqui não é prosperidade, é ganância. Tirei a chave do jatinho. Isso aqui não é unção, é ostentação. E então fiz algo que ninguém esperava. Me ajoelhei. Ali no palco, na frente de 15.000 pessoas. Eu peço perdão a cada um de vocês, perdão por cada mentira, cada manipulação, cada centavo roubado. Perdi tudo em uma semana. Os fiéis abandonaram a igreja, processos começaram a chegar. A Receita Federal congelou minhas contas. A mansão foi penhorada, os carros leiloados. Mas sabe o que é estranho? Quanto mais eu perdia, mais leve me sentia. Minha esposa, que eu achei que ia me abandonar, ficou. Ricardo, eu esperei 15 anos por esse momento, pelo homem que você era antes do dinheiro. Bem-vindo de volta. Sara parou de se cortar. Começou a sorrir de novo.
A filha que eu quase perdi voltou. Pai, você queimando aquela imagem foi a coisa mais corajosa que já vi. Não o ato em si, mas o que aconteceu depois. Você mudando. Hoje, 3 anos depois, moro num apartamento de 2 quartos. Trabalho como auxiliar administrativo numa ONG católica. Sim, católica. O padre que eu empurrei naquele dia me arrumou o emprego. Ricardo, você conhece a Bíblia melhor que muito seminarista. Só estava usando do jeito errado. Ganho R$ 2.800 por mês. Pago aluguel. Ando de ônibus. Como marmita. E sou mais feliz do que quando tinha 80 milhões. Sabe por quê? Porque agora, quando eu durmo, não preciso de Rivotril. Quando acordo, não preciso de uísque para enfrentar o dia. Quando olho no espelho, não vejo um monstro. Vejo um homem imperfeito, mas verdadeiro. Semana passada voltei naquela rua onde queimei a imagem. Tem uma placa lá agora. Local do Milagre das Chamas, 15 de setembro de 2021. Virou ponto turístico religioso. Pessoas do Brasil todo vão lá para rezar. Católicos, evangélicos, espíritas, todos juntos. Fiquei lá parado, olhando, lembrando. Foi quando ela apareceu. A velhinha dos óculos de fundo de garrafa. Oi, filho. Senhora Maria, como está? Bem, graças a Deus. E você? Melhor, muito melhor. Ela sorriu. Aquele sorriso de vó. Sabe, Ricardo, sua mãe ficaria orgulhosa. A senhora acha? Tenho certeza. Sabe por quê? Por quê? Porque você finalmente entendeu a diferença entre adorar uma imagem e respeitar o que ela representa. Entre ter religião e ter Deus no coração. Ela tinha razão. Não estou aqui para converter ninguém ao catolicismo, nem para dizer que todas as igrejas evangélicas são ruins. Não são. Existem pastores honestos, comunidades verdadeiras, fé genuína. Estou aqui para dizer uma coisa simples. Cuidado com o ódio religioso. Cuidado com líderes que vivem no luxo enquanto vocês vivem no sufoco. Cuidado com quem prega intolerância. Aquelas chamas que formaram Nossa Senhora. Alguns dizem que foi alucinação coletiva, outros que foi o diabo me enganando, outros que foi sugestão psicológica. Talvez. Mas 3.000 pessoas viram. Tem vídeo, tem fotos. E, mais importante, mudou minha vida. Se foi Deus, Nossa Senhora, meu subconsciente ou alienígenas, não importa. O que importa é que me fez enxergar a verdade. Eu era um filho da puta usando o nome de Deus. E hoje, não sou mais. Sara hoje estuda psicologia. Quer ajudar pessoas com trauma religioso. Pai, você não foi o único pastor corrupto. Tem muita gente sofrendo por aí. Ela ainda guarda um pedaço da imagem que eu queimei. Um fragmento do manto azul que não queimou completamente. Usa como pingente. Por que você guarda isso, filha? Para lembrar, pai. Lembrar que às vezes Deus precisa queimar tudo que a gente construiu errado para poder reconstruir certo. Mês passado, ela me levou numa missa. Primeira vez que entrei numa igreja católica para participar, não para destruir. Quando vi a imagem de Nossa Senhora no altar, senti um arrepio, mas não de raiva, de respeito. Me ajoelhei, não para adorar a estátua, mas para agradecer. Agradecer pelo fogo que me purificou. Pelas chamas que me salvaram de mim mesmo, pelo dia em que ateei fogo na imagem sagrada e as chamas falaram comigo. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, mas e o sobrenatural? Foi real mesmo? Vou ser honesto. Até hoje não sei, mas aprendi uma coisa. Milagres não são só mar se abrindo ou mortos ressuscitando. Às vezes, o maior milagre é um filho da puta orgulhoso cair de joelhos e pedir perdão. É um homem que tinha tudo e não valia nada, perder tudo e descobrir seu valor. É queimar uma imagem por ódio e renascer das cinzas por amor. Aquelas chamas, elas podem ter sido muitas coisas, mas para mim, elas foram a voz de Deus dizendo: chega, Ricardo, chega de mentira, chega de show, chega de usar meu nome em vão. E finalmente, depois de 15 anos, eu escutei. Se você é daqueles pastores que vive no luxo enquanto sua igreja passa necessidade,
Se você manipula a fé das pessoas por dinheiro, se você prega ódio contra outras religiões, cuidado. Um dia suas próprias chamas vão falar com você. E quando isso acontecer, espero que você tenha a coragem de escutar. Porque eu quase não tive. E por muito pouco, as chamas que me salvaram poderiam ter me consumido. Para sempre. Ricardo Mendonça, ex-pastor milionário. Atual servo arrependido. Setembro de 2024.